Como planejar financeiramente a estratégia do seu perpétuo? Para quem não sabe o que é perpétuo, perpétuo é aquela estratégia que você vende todos os dias o seu produto digital. E existem muitas dúvidas, de como planejar financeiramente para que a conta feche no final do dia. Então, uma das perguntas que o pessoal faz é: como que eu calculo corretamente o CPA, ou seja, o custo por aquisição? Ou, Vini, quanto eu devo investir para faturar 100 mil reais? Quanto eu devo investir para faturar 200 mil reais? Que seja, o que quer que seja. Essa dúvida é frequente, então eu decidi gravar esse vídeo, esse episódio, para te ensinar como fazer isso. Bem-vindo ao podcast Papo Pioneiro. Eu sou o Vinícius Possebon e o assunto de hoje é como planejar financeiramente a estratégia do seu perpétuo. Então vamos lá, eu já estou com a tela compartilhada para mostrar como que funciona esse planejamento financeiro através da planilha. Inclusive essa planilha eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder fazer uma cópia para você. Como que funciona essa planilha? Toda essa parte aqui que está com esse bege, você edita, está escrito aqui na legenda. Ó. Toda essa parte que está em cinza, você não mexe. Por quê? Porque é onde tem fórmula, essa parte que está em cinza e branco, tá? Então você vai editar somente onde está bege, os percentuais aqui, esses dados aqui, tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu vou lançar um produto e esse produto vai se chamar EBS, vou botar aqui EBS 3.0, beleza? Esse é o nome do meu produto. O ticket médio desse produto vai ser R$500. Tá? Como exemplo, aqui você pode colocar o ticket médio que você pretende lançar ou até mesmo já executa a estratégia. R$500. E aí eu tenho uma meta aqui de 300 vendas. Aí a primeira pergunta que eu tenho que responder é o seguinte: qual vai ser o meu CPA? E o que é CPA para você que de repente não sabe? Custo por aquisição. Quando eu boto dinheiro no tráfego lá, eu tenho que controlar o custo por aquisição, assim como eu tenho que controlar, quando eu estou fazendo uma estratégia de lançamento, o custo por lead. Quando a gente fala de perpétuo, algumas pessoas chamam de CAC, outras de CPA. Enfim, é a mesma coisa. CPA, custo por aquisição. Então, basicamente, eu tenho que responder até quanto eu estou disposto a pagar por um cliente novo. E aí, para você chegar a esse cálculo, você sempre vai usar aqui do lado, ó, tá vendo? Um percentual do ticket médio. Então, nesse exemplo que eu estou dando, imagina que o meu CPA ele seja no máximo 50% do ticket médio. Pode ver a fórmula aqui, ó. Ele pega 50%, faz vezes o ticket médio para me dar o CPA. Então, beleza, vamos supor que eu estou disposto a pagar 50% do ticket médio, que significa R$250. Nas campanhas de Facebook, Google, YouTube, por aí vai, esse é o número que você tem que buscar nesse exemplo que eu estou dando. Se ele passar de R$250 lá no CPA, no custo de aquisição, no custo por resultado, significa que você vai estourar esse indicador. E aí você pode ter o problema de quê? De margem de lucro. Tá? E aí você vai entender como que essa conta fecha no final. Então, beleza. A gente botou aqui o CPA. Depois eu fiz essa mini DRE, demonstrativo de resultado, para você entender, porque eu vejo que é muito superficial como o pessoal explica aí o CPA, o custo por aquisição, os investimentos em perpétuo. Eu tenho que te mostrar essa DRE, por quê? Porque você não só vai gerar esse faturamento, mas como vai ter reembolso, vai ter imposto, vai ter taxa, vai ter despesa fixa, que é com equipe e por aí vai. Então, olha como é que fica essa conta. 50%. Aqui, então, se eu tenho que fazer 300 vendas a R$500, olha aqui, ele vai me dar aqui 150 mil de faturamento. Aí, vamos supor que você tenha 5% de reembolso. Você pode editar aqui, ó. Quer ver? Se eu botar 7%, ele dá outro número. Então, vamos supor que o seu reembolso seja 5%. Aí, ele vai fazer o cálculo de faturamento líquido. Então, ele vai pegar 150 menos 7.500, 142 mil. Aí eu tenho imposto e taxa. Você vai colocar o percentual do imposto que você paga. Se for 8%, coloca 8%. Se for 7%, coloca 7%. Enfim, a fim de exemplo, 10%. E taxa, o que é a taxa? É o percentual que você paga para os gateways de pagamento, como por exemplo, Eduz, Hotmart tem uma taxa, Pagar.me, enfim.
Aí você coloca o percentual que você paga. Vamos supor que você está na Hotmart e paga 10%. Você bota 10%. Se você tiver um percentual menor, vai botar menos. Quanto menor o percentual, melhor, né? Porque aí mais lucro sobra. Então vamos botar 10%. E aí, olha, ele vai fazer o cálculo automático de quanto você precisa investir em tráfego. Vou até escrever aqui, tráfego pago. Deixa eu botar aqui, tráfego pago. Ó, quanto você tem que investir em tráfego pago para ter um faturamento bruto de 150 mil e um faturamento líquido de 142 mil. Nesse cenário, eu tenho que investir 75 mil reais, porque eu assumo que cada venda dessas 300 aqui, eu vou pagar 250 reais pelo novo cliente. Então, olha a fórmula aqui, ó. É o CPA vezes a quantidade de vendas. Dessa maneira, eu consigo te responder aquela pergunta. Vini, quanto eu preciso investir para faturar 150 mil? Ou quanto eu preciso investir para faturar 200 mil? Ele vai responder aqui de acordo com os percentuais. Então, olha só, se eu diminuir o percentual do CPA para 30% aqui, ó, significa que eu tenho que investir 45 mil. Ou seja, quanto mais... E aí eu vou te dizer que o range para você calcular o CPA em percentual, ele vai ser de 10% a no máximo 50% do ticket médio. Por quê? Porque olha só, se você botar 60% aqui, olha só a margem de lucro, 7%. Se você botar 70%, olha aqui, fica no negativo, porque você tem todos esses custos para arcar. Então eu falo que no máximo 50%. O cenário ideal é que seja, quanto menos você conseguir ter performance nas campanhas, melhor. Porque olha só, com 50% nesse cenário eu tenho 17% de lucro. Se eu botar 10% aqui, olha só, eu tenho 59% de lucro, me sobra 84 mil reais. Então o range vai ficar de 10% a 50%. Deixa eu deixar 50% aqui. Então olha só. Ele me dá aqui o cálculo, aí eu vou ter o lucro bruto. O que é o lucro bruto? Olha o cálculo do lucro bruto. É o faturamento líquido menos esses custos variáveis de imposto, taxa e tráfego pago. Isso aqui, basicamente, é o que sobra para você pagar as despesas fixas. E o que são as despesas fixas? Despesa com time, ferramenta, muitas vezes, sei lá, contador, advogado, se você tem uma sala física, aluguel. Então, e aí eu deixo um percentual para você colocar de despesa fixa, por quê? Porque a despesa fixa de uma empresa saudável, ela vai representar mais ou menos 10% do faturamento líquido. Então, uma empresa que fatura liquidamente, vamos falar assim, 142 mil reais, para ser saudável ela tem que ter uma despesa fixa de 4.250. Essa despesa fixa ela vai girar em torno de 10% a no máximo 20%. Olha só, se eu botar 20% aqui, cai a minha margem de lucro. Se eu botar 25% aqui, olha a minha margem. Se eu botar 30%, olha isso aqui. O que significa? Quando você for analisar o seu resultado, se a despesa fixa estiver acima de 20%, significa que você tem que cortar custo. Reduzir custo com ferramenta, de repente demitir, cortar algum contrato com terceiro, enfim. Vamos colocar aqui como exemplo que a gente tem uma empresa saudável e lá está 10%. O que significa? Que eu pego meu lucro bruto, pago minhas despesas fixas e eu tenho meu lucro operacional. Que é o quê? Olha aqui, o lucro operacional, ele pega o lucro bruto menos despesa fixa. Então, nesse cenário que eu vou lançar esse produto com esse ticket médio, essas vendas, esse CPA, e eu tenho esses percentuais de taxas, imposto e percentual de despesa fixa, eu tenho um lucro bruto, um lucro operacional de 24.750. Então, olha que loucura. Eu estou gerando múltiplos 6 dígitos mesmo, mas o que volta para o meu bolso nesse cenário é 24.750. E aí o ponto é o seguinte, você brincar com essa planilha. Ela vai estar aqui na descrição para você fazer uma cópia. Brincar como? Joga aqui o percentual de CPA para 30%, aumenta o reembolso para 7%, diminui o imposto para 8%, diminui a taxa para 8%, aumenta, sei lá, a despesa fixa em 12%. Olha quanto que sobra. Margem de lucro, 40% com 55 mil reais no bolso, faturando até menos que o cenário anterior. Então tudo vai depender desses percentuais. Lembrando, não edita esses campos aqui que está em cinza, inclusive... Deixa eu botar aqui, inserir, e branco também para não editar aqui, para ficar mais claro para você. Esses dois, assim, não editar. Então, o branco e o cinza
e o bege, o branco e o cinza você não edita, você só edita o bege, tá? Então, a ideia dessa planilha é que você brinque com os cenários, para que você busque a resposta do quanto você precisa, do quanto você pode investir no máximo na sua estratégia de perpétuo. Porque olha só, vamos supor, mais um cenário que eu vou fazer aqui, 7%, vamos supor que aqui seja 10%, aqui 10%, aqui 10%, e despesa fixa 12%. Só que eu vou botar aqui meu CPA 60% do ticket médio. Olha a minha margem de lucro, cai para 3%. Vou deixar aqui meu CPA em 40% do ticket médio. Olha a minha margem de lucro, 25%. Então, isso aqui é para você brincar com cenários. Quando eu vou fazer um planejamento de algum produto que eu vou lançar, ou até mesmo os produtos que eu já rodo, eu utilizo basicamente essa planilha para fazer cenários. Então, eu fico brincando com o CPA. E aí, eu viro para o meu gestor de tráfego e falo, cara, cria as campanhas para esse produto, Ads 3.0. O nosso CPA de meta é R$200. Se a campanha estourar esse CPA, se a média do custo de aquisição de todas as campanhas ficar acima de R$200, a gente tem que desligar as campanhas que estão com custo estourado. Tá? O que vai acontecer? Muitas vezes, o que importa até no CPA, a gente falando de campanha de tráfego pago, é a média de todas as campanhas, porque tu vai ter campanhas às vezes com CPA um pouco mais estourado. Por exemplo, você está rodando uma campanha lá e aí você vê que o CPA está a R$350, tá? Aí você pensa assim, cara, vou desligar esse negócio. Mas quando você olha a média de todas as campanhas, ela está abaixo de R$200, que é a tua meta. Então, muitas vezes você até pode manter uma campanha com CPA mais estourado porque a média está dentro da meta. Tá? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um público frio lá e ele estoura, mas ele está gerando público também para a gente fazer remarketing e conseguir um CPA mais baixo. Mas o seu limitador ele vai ser sempre a sua meta. Então, cara, nesse cenário eu tenho uma empresa, por exemplo, aqui que fatura 150 mil bruto, que tem esse reembolso, e líquido 139.500, que no final sobra 25% de lucro. Tá? Então, o meu convite para você aqui é apertar aqui, faz o download dessa planilha e brinca com cenários. E claro, eu botei o linkzinho aqui para fazer um jabá, me segue no Instagram. Olha aqui, vai abrir o Instagram. Me segue no Instagram. E caso você queira participar de algum treinamento, aqui eu deixei o link do Playbook de Escala, que é o nosso treinamento que eu ensino a criar, vender e escalar infoprodutos. Então, isso que eu estou ensinando aqui é uma das pontas do iceberg que eu ensino na criação, venda e escala de infoproduto. E lembra, você tem que aprender a gostar um pouco de matemática, porque no final do dia a conta tem que fechar. Se você não gostar de olhar para isso aqui, vai ficar muito difícil. Não adianta sair botando dinheiro como um louco no tráfego pago, mas a conta não fechar. E o que eu falo com a conta fechar? Isso aqui, a gente tem que ter lucro. Tem que ter margem gorda de lucro para poder pegar essa grana aqui, nesse cenário, esses 34 mil, fazer uma distribuição para os sócios, para o dono do negócio e reinvestir o restante para acelerar o crescimento. Agora imagina aqui um cenário que eu quero gerar 3 mil vendas, olha isso. E olha isso que bonito que fica essa conta aqui, deixa eu até aumentar aqui a coluna. 3 mil vendas a R$500 com CPA de 40% do ticket médio. Eu tenho um faturamento de 1,5 milhão, vou botar 10% de reembolso, 150 mil de reembolso, 1.300.000 de líquido, eu investi 600 mil em tráfego para gerar esse resultado aqui. E aí eu tenho uma despesa fixa de 162 e olha a minha margem, 24%, 318 mil reais que restaram no meu bolso. Um percentual desse valor eu distribuo como lucro, né? Para os sócios e donos do negócio, ou até mesmo equipe, se você tem um plano de remuneração de resultado variável para a equipe, e o restante a gente reinveste para escalar mais ainda o negócio. Então, recado dado, faz o download da planilha, brinca com cenários. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém, seu sócio, seu parceiro de negócio, seu lançador, seu coprodutor, até mesmo seu expert, manda para ele assistir esse vídeo, que com certeza vai dar clareza para você planejar melhor a sua estratégia de perpétuo quando a gente fala em planejamento financeiro e lucro no bolso. Tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo conteúdo.